quem a gente ama para nos desestruturar. Aí o meu esposo pegou e disse assim, ligou, mandou um áudio para mim, morrendo de dor, chorando. Que eu pegasse o táxi e fosse embora para casa. Eu falei para ele, você tá na mão de Deus. Eu não posso sair daqui e deixar de concluir aquilo que Deus me pediu. Fazendo live. Seu marido tá lá, sofreu um grave acidente, tá lá precisando da senhora. Aí a senhora tá aí fazendo live, aí tá fazendo a obra de Deus aí. Minha irmã, a senhora é doente. A senhora tá doente, minha amada. Por isso aqui, ó. Doente. Doente. Por isso aqui, ó. Entendeu? Era pra senhora estar lá perto do seu marido. O marido dela ligou pra ela desesperado, irmão, chorando. O marido dela ligou pra ela desesperado, chorando. Pedindo pra ela ir lá, ficar com ele. Irmão, a pessoa que está dentro do hospital, que quebrou os braços, é muito sofrimento, irmão. A pessoa não consegue se locomover, não consegue fazer nada. Entendeu? Eu vivi dentro do hospital, eu sei o que é isso. Já pensou você, sem poder mexer seus braços quebrados? Você vai fazer o quê? Você precisa de uma coisa lá no hospital. Tá pensando que as enfermeiras vão estar lá para paricar, para estar te servindo direto? É? Entendeu? Aí ela tá aí. E o marido dela tá lá. Qual era o dela? Ir atrás do esposo dela para cuidar dele, né? Mas é isso aqui, ó. É a obra de Deus. Não, obra de Deus não. Se tu não cuida dos teus, tu vai fazer a obra de Deus, é? Isso é bíblico aí. Não tem lógica isso aí. Veja o que essa mulher fez com o marido dela, viu? Presta atenção, viu? Vai lá. Eu lhe falei, não, eu entrei. Eu não entrei ontem porque meu esposo sofreu um grave acidente, aonde ele quebrou a clavícula, aonde ele quebrou esse osso aqui do cotovelo dele. Quebrou a clavícula, quebrou o osso do cotovelo aí. Dilacerou, destruiu tudo. Ele quebrou todo esse osso aqui e ele vai ter que fazer uma cirurgia agora para reconstruir, colocar um ferro, uma platina. Ele também faturou, né? Ele faturou as costelas dele. Meu esposo está muito inchado. Ele está no hospital desde ontem, né? E eu quero dizer para vocês que Deus não deixou dormir antes de ontem. Eu passei a noite em claro. A noite em claro. Eu tentava dormir, eu bolava da cama de um lado para o outro. Antes de eu trazer a palavra, eu preciso falar isso aqui para vocês, compartilhar. Porque para mim que saí da minha casa, larguei tudo para fazer a obra do Senhor, para mim não é fácil. Mas a palavra do Senhor diz que quem não largar amor de pai, de filho, de marido, por amor de mim, não é digno de estar comigo. Para com isso, irmã. Para com isso, irmã. Que conversa é essa? A senhora lê a Bíblia e a senhora não consegue interpretar uns textos simples. Quando Deus fala isso, ele está mandando abandonar a família. É? Quando Deus fala isso aí, ele está mandando abandonar a sua família. Que a própria palavra de Deus diz, se tu não cuida dos teus, como é que tu vai fazer a obra de Deus? Como é que tu vai cuidar da casa de Deus se tu não cuida dos teus? Aí se não abandonar o marido, o filho, se não abandonar para fazer a obra de Deus, não é digno dele. Aí tu vai abandonar teu filho, teu esposo numa situação dessa, a senhora abandonou ele lá, minha irmã, numa situação dessa. Para dizer que é para fazer a obra de Deus isso aí. Deus está feliz com isso. Deus está feliz com isso. É cada coisa, viu, meu? Vamos lá. Né? E eu quero dizer para vocês que ontem a pastora Regiane tirou um dia inteiro para jejuar pela vida do meu esposo. Jejuar. E eu fiz, o Senhor me tocou para mim jejuar só na água. E eu fiz um jejum das 5 da manhã até depois que eu terminei de ministrar. Eu terminei de ministrar, ia dar quase 10 horas da noite. Eu já estava tonta ali, mas eu estava ali no propósito com o Senhor. E através desse jejum que eu fiz pela vida do meu esposo, né? Eu também tive uma grande visão, mas depois eu não vou falar aqui. Depois vai falar agora não, mas ela teve uma visão, viu? Ela só não disse a ele. Ela teve uma visão, ela só não disse a ele, mas ela não vai contar agora não, depois ela conta. Viu? Ela teve uma visão também. Mas não contou nada não, viu? Depois ela conta. Vocês vão ver aqui no vídeo, tá bom? E eu tive essa notícia. Eu sonhei, queridos, quase pela manhã, que eu saía para ir numa casa, para mim poder orar em alguém. E
quando eu entrava pelo portão, um cachorro preto muito grande, ele me atacava e ele me mordia. Ele dava umas mordidas nas minhas pernas, na minha panturrilha, que eu sentia os meus ossos inteiros quebrando do meu corpo de tanta dor. Só que cada mordida que esse cachorro me dava, eu não saía uma gota de sangue, só sentia dor. E aí eu comecei a repreender, porque quando eu olhava para aquele cachorro, eu via um demônio naquele cachorro. O demônio da morte, o demônio que queria me tragar naquele sonho que eu tive. Foi uma revelação de Deus com algo que já ia acontecer com meu esposo, e Deus estava mostrando. E ali eu pegava na boca daquele cachorro e eu segurava assim, e eu começava a dizer: eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Tu que está usando esse animal para tragar a minha vida, para me destruir. E aquele cachorro começava a apertar a boca dele assim, e ele começava a ficar sem ar, e ele desmaiava, o cachorro. Quando o cachorro desmaiava, eu escutava uma voz que dizia assim: te levanta e vai até a direção daquela casa. E eu, quando o cachorro ficava desmaiado, eu ia até a casa. Tinha uma porta que ela estava escorada. Quando eu abria aquela porta, eu olhava dentro daquela casa, eu via muita sujeira. Eu via muita panela velha. Eu via muito mulambo dentro daquela casa. E no canto da casa tinha um homem que ele dizia assim: vem cá, pastora, vem orar em mim, eu estou enferma, eu preciso de cura, vem cá. E eu olhava para aquele homem, quando eu tentava dar um passo para ir, o Senhor me revelava um demônio que estava na vida daquele homem. E aquele demônio estava possesso para tragar a minha vida. E ali o Senhor dizia assim: nem um passo para frente. O demônio pedindo oração. O demônio estava pedindo oração a ela. E eu pegava e voltava, eu não pisava dentro da casa, eu chegava na porta. Por que não foi lá expulsar o demônio do couro do rapaz? Por que não foi lá expulsar o demônio do couro do rapaz, né? O cara não estava possesso? Por que não foi lá expulsar o inimigo? Ah, Deus não deixou, não. Entendi. Vamos lá. Queridos, aí eu acordei. Quando eu acordei desse sonho, a primeira notícia que eu vi, as fotos do meu marido estatalado no chão. Todo inchado, com o braço quebrado, clavícula quebrado, cotovelo quebrado. Caí no chão de joelho e apresentei um jejum pela vida dele. Eu não entrei em live ontem porque eu tirei somente para me consagrar na água e orar pela vida do meu esposo. Mas eu quero dizer para vocês que a fúria é muito grande. Satanás, ele não me toca. Satanás, ele não consegue me atingir. E ele vai atingir quem a gente ama para nos desestruturar. Aí o meu esposo pegou e disse assim, ligou, mandou um áudio para mim, morrendo de dor, chorando, que eu pegasse o táxi e fosse embora para casa. Eu falei para ele: você está na mão de Deus. Ô, minha irmã, a senhora está precisando de um tratamento num hospício, viu? A senhora está precisando ser internada num hospício. É um psiquiatra, um psicólogo, viu? É disso que a senhora está precisando. Seu marido sofre um acidente, quebra braço, quebra clavícula, tá lá todo acabado, quebra fratura costela, do jeito que tá lá. Aí ele liga chorando, desesperado para a senhora. Você diz: não, fica aí. Deus está no controle da sua vida. Deus tá, fica aí. Você tem noção do que seu marido deve estar passando dentro de um hospital? Você que está aqui, meu irmão, você que está aqui, já passou para o hospital, você sabe como é que funciona as coisas lá. Uma pessoa chegar no hospital sozinha, sem familiar perto dela, para estar ali auxiliando, fazendo as coisas, você tem noção do que a pessoa passa? Você tem noção do que a pessoa pode sofrer ali dentro? Fica lá desprezada, abandonada, gritando de dor, e a turma lá fazendo uma coisa, fazendo outra, nem aí. Tem que ter gente em cima ali para chamar para lá, para olha, não, tá aqui, tá assim, e ele ali naquela situação, passando por aquilo ali. Olha a situação do homem, o homem ligou para ela chorando, pedindo socorro a ela. O homem olhou para ela chorando e pedindo socorro a ela. Deus me perdoe, se fosse eu, tu tava comemorando, não era? Não era? Eu não tô feliz com isso não, mas se fosse eu, tu tava aí dando glória a Deus, dizendo que foi Deus que fez isso comigo, não era? Tu fazia isso, tu faria isso aí. Só tu não, um bocado aqui do YouTube. Não é? Se fosse eu, é Deus aí o que fez com ele. Você estava comemorando, não era? Não era? Até orando a Deus para Deus tirar a minha vida, não era? Se fosse comigo, não era? Deus pesou a mão, aí, vai acabar mesmo. Tá vendo aí, tocou na profeta? É Deus mesmo, acabando com a vida dele. Não é isso que vocês iam estar fazendo?
Mas eu não vou me gloriar por isso, não. Eu peço para as pessoas aqui que orem pela vida dele. Vocês que estão aqui na live, orem pela vida dele. Viu? Orem pela vida dele, para que ele venha se recuperar o mais rápido possível e voltar para casa, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Viu? Tá certo? Porque eu sei que é assim. Quando eu fui para o hospital com meus problemas, é Deus pesando a mão. É Deus pesando a mão. Tá vendo o que Deus está fazendo? Tá vendo o que Deus está fazendo? Olha aí. Que Deus tenha misericórdia dele, viu, minha amada? Tá vendo como é que é, meu irmão? Tá vendo como é que é as coisas? Aí uma mulher dessa diz que a mulher de Deus abandona o marido dentro de um hospital, com o braço quebrado, sem poder fazer nada, sem poder nem andar, em cima de uma maca, sofrendo e chorando. Abandona ele. Olha ela falando aqui. Ela que tá falando. Ela que tá falando, viu? Ela que tá falando aqui, ó. Não é eu, não, ó. Tá aqui na hora que ela fala. Aí eu acordei, quando eu acordei desse sonho, a primeira notícia que eu vi, as fotos do meu marido estatalado no chão. Tá vendo? Obrigado, viu, Priscila? Deus te abençoe, em nome de Jesus, obrigado. Todo inchado, com o braço quebrado, clavícula quebrado, cotovelo quebrado. Caí no chão de joelho e apresentei um jejum pela vida dele. Eu não entrei em live ontem porque eu tirei somente para me consagrar na água e orar pela vida do meu esposo. Mas eu quero dizer para vocês que a fúria é muito grande. Satanás, ele não me toca. Satanás, ele não consegue me atingir. E ele vai atingir quem a gente ama para nos desestruturar. Aí o meu esposo pegou e disse assim, ligou, mandou um áudio para mim, morrendo de dor, chorando. Que eu pegasse o táxi e fosse embora para casa. Eu falei para ele, você está na mão de Deus. Eu não posso sair daqui e deixar de concluir aquilo que Deus me trouxe para fazer aqui. Meus amados, veja o que a palavra de Deus fala sobre você cuidar da sua família, sobre você abandonar um familiar seu, entendeu? Não cuidar dele, desprezar algum familiar seu. Veja só o que a palavra de Deus diz. Em 1 Timóteo 5:8. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente do de sua própria família, negou a fé. E é pior do que um ímpio, do que um descrente. Veja só, meus amados, você que segue ela, você que está aqui agora, entrando aqui no canal, veja só. O que ela passa para os seguidores dela aí, nessa mensagem dela aí, o que ela está passando? Deus é a prioridade da minha vida, sim. Mas eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho que cuidar da minha esposa, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Você pode estar fazendo a obra de Deus onde estiver. Se acontecer algo na sua família, sua obrigação é ir lá socorrer e cuidar do seu parente. Isso é a palavra de Deus que fala. Se você não cuida da sua família, do seu esposo, você que está aqui, você está na igreja e ligam para você que seu esposo sofreu um acidente. Você vai fazer o quê? Está no hospital com a clavícula quebrada, um braço, só a misericórdia, todo inchado, costela, todo dilacerado o rapaz está. Todo inchado, sofrendo. Aí liga para você, alguém liga para você, pedindo ajuda. Ele mesmo ligou para ela chorando. Vem aqui, me ajuda, por favor. Vem aqui, vem para cá. Eu não posso. Eu não posso. Porque eu estou fazendo a obra de Deus. Isso é obra de Deus? Cuidar das pessoas é obra de Deus. Cuidar dos seus parentes é obra de Deus. Aí ela diz que Deus é a prioridade dela. Olha só. Se Deus é sua prioridade, você obedece a palavra dele. Entendeu? Então ela se equivocou nisso aí. Interpretou a palavra de Deus errada. Interpretou do jeito dela, do jeito que ela entende. Porque não é possível, não. Uma pessoa, o seu esposo, sofre um grave acidente de moto, tá numa situação dessa e você não vai lá ficar com ele no hospital, deixa ele lá sozinho. Deixa ele lá sozinho. Olha, o link dessa live completa eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado. Se você quiser assistir, ver as outras partes dela, eu vou deixar aí para você, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus e deixe aí sua opinião. O que é que você acha sobre isso? Você acha que ela fez a coisa certa? Você acha que ela fez as coisas corretas? Você acha que é isso que Deus quer?
que você abandone seu filho, sua mãe, seu esposo, sua esposa sofrendo no leito, precisando da sua ajuda e você vai pregar a obra dele, fazer a obra de Deus? É isso que Deus quer? E o que significa essa palavra aí? Então, meu irmão, tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque você foi cuidar do seu esposo, da sua família, não significa que você colocou Deus em segundo plano da sua vida. Você está obedecendo a palavra dele. Quando você cuida da sua família, você está obedecendo a palavra de Deus. Quando você respeita a sua família, você está obedecendo a palavra de Deus. Você está obedecendo a palavra de Deus. E mais o seu esposo, que está ali com você, é seu companheiro do dia a dia, que ajuda ela aí na obra e tudo. Entregando um livro, entregando tudo aí. E ele passando pelo momento desse, ela abandonou ele. A vida dela, ela faz o que ela quiser. Agora, ela passando isso pro povo, o complicado é isso. Ela passar isso para as pessoas. Para muitas pessoas se segurar no que ela falou, e quando acontecer um caso desse, que Deus o livre, que não aconteça, Deus os livre, o povo, não, eu tenho que fazer a obra, deixa ele lá sofrendo. Isso existe, meu irmão. Aí ela vai chegar lá quando? Depois de 2, 3 dias. A situação foi tão complicada que teve pessoas da família dele que foi para lá cuidar dele, porque viram que ela não foi. Entendeu? Assista a live completa aí, tá no primeiro comentário fixado, viu? O link da live, viu? Deus te abençoe e deixa aí a sua opinião. Você acha que essa é a verdadeira obra de Deus? Você acha? Você tem que abandonar seu filho, seu marido, seu esposo, sua família, para pregar a palavra de Deus e deixar ele dentro de um hospital precisando de você? Você acha que isso é obra de Deus? Deus te abençoe em nome de Jesus.